De volta com Gazeta Entrevista no oferecimento da Auto Acre. Você que quer trocar de carro, quer comprar o seu carro 0 km, escolha um modelo da Kia. Os modelos da Kia têm 5 anos de garantia, têm a mais avançada tecnologia automotiva, um design moderno e um modelo que combina com você. Aproveite as ofertas sensacionais neste mês de setembro lá na Kia. Fica na Auto Acre. Você passa lá na Auto Acre para conhecer as novidades, os lançamentos da Kia. Auto Acre fica na Via Chico Mendes, em frente à Recol Distribuidora. Eu recebo hoje aqui no Gazeta Entrevista, mais uma vez, 2 cientistas políticos, os professores Nilson Euclides e Israel Dias. Eles já estiveram conosco aqui na semana passada e voltaram agora para a gente fazer uma análise sobre os fatos novos dentro do cenário político. Nós tivemos aí 2 debates. Teve o debate do domingo aqui na Rede Record com os candidatos a presidente e teve o debate de ontem com os candidatos a governador aqui na TV Gazeta. E a gente vai conversar um pouco sobre esse cenário político. Boa noite, professor Israel. Boa noite, professor Nilson. Boa noite. Vamos começar falando do debate de domingo aqui na Record. O debate com os candidatos a presidente, que teve alguns pontos altos, digamos assim, do ponto de vista dos assuntos quentes, né? Por exemplo, vamos começar analisando o desempenho da candidata Marina Silva, que mais uma vez foi confrontada pela candidata Dilma e há quem diga que ela deixou a desejar. Como é que o senhor viu o desempenho da Marina, professor Nilson? Eu acho que nesses últimos dias, as aparições públicas, principalmente no debate, a Marina tem caído um pouco de produção. Eu acho que ela está sentindo um pouco o peso da campanha. Eu acho que os números das pesquisas também, de certa forma, têm provocado um efeito dentro da própria estrutura da candidata. Enfim, a Marina, ela precisaria estar com um pouco mais de pique. Eu acho que a campanha dela, e eu acho que a candidata está refletindo um pouco disso. Ela está encontrando muita dificuldade para responder à altura às provocações e os ataques que tem recebido, principalmente por parte da candidatura da presidente Dilma. Mas ainda a gente tem aí uma semana, né? Ainda tem um último debate ainda, me parece, na Globo, e a gente vai esperar que a Marina consiga, pelo menos, recuperar um pouco dessa imagem positiva que ela estava tendo até então. Mas o último debate, eu acho que essa imagem ficou um pouco maculada. Professor Israel, será que Marina Silva chega viva no segundo turno? Agora, com os últimos números, o cenário ficou um tanto embaçado. Não já é mais um cenário tão preciso quanto nós tínhamos a coisa de 1,5 atrás. A verdade é que o crescimento de Marina foi um tanto vertiginoso. E isso fez com que ela nem tivesse preparada, em verdade, para ser a vitrine e começar a receber as críticas que depois começaram a pautar muito fortemente as propagandas da candidata do PT. Então, alguma parte a candidata do PT guarda para suas proposições, mas outra parte, uma parte considerável, ela guarda para fazer críticas à Marina. O tempo de Marina é um tempo muito curto, é um tempo muito pequeno e ela não tem condições de responder a todas as críticas elaboradas. Além do mais, e eu acho que isso tem pesado muito fortemente contra a Marina, é o fato de ela ser um tanto instável nas posições. Você vê que no último debate, esse foi um ponto muito frisado pela candidata. Teve a questão Dilma. da CPMF, né, que ela diz que votou a favor, mas a Dilma diz que ela votou contra e de fato provou que ela votou contra. E então, por isso, os eleitores que tinham alguma identificação com ela, ao perceberem esse comportamento errático, já não sabem muito bem o que ela é. Isso dá a eles uma certa insegurança. Agora, num eventual segundo turno entre Marina e Dilma, com tempos iguais, provavelmente com novos apoios, será que Marina Silva teria força para fazer frente à candidatura da Dilma? Poderia ser, mas observe bem. A Marina está tendo uma dificuldade de mostrar uma postura mais segura. Então, para ela, o interessante seria que acabasse logo o primeiro turno, fosse decretado o segundo turno, e a questão é, será que ela continuará mostrando um comportamento errático, tal como ela vem mostrando nessa reta final agora do primeiro turno, ou não? O tempo, nesse momento, para a Marina, é inimigo. Então, teria que mudar as alternativas, as estratégias, para ver se isso não contaria contrário a ela. Professor Nilson, o fato de Marina ter subido vertiginosamente um mês atrás, acabou que provocou dentro do PT uma reação
que fez com que a própria Dilma melhorasse o desempenho nos debates. Os programas eleitorais mudaram em função da subida de Marina. Como é que o senhor vê essa mudança dentro do PT? Eu acho que uma das coisas que ficaram mais latentes no final desse primeiro turno é que a estratégia petista funcionou. Porque a grande preocupação do PT, naquele momento, há cerca de um mês atrás, um pouco menos que isso, que a candidata Marina se apresentava no segundo turno já com 10 pontos à frente de Dilma, o PT estabeleceu uma regra. Nós precisamos desidratar ao máximo a candidatura de Marina para o segundo turno. Porque eles tinham certeza que a Marina iria para o segundo turno, mas ela precisaria chegar lá enfraquecida o máximo que puder. E eles conseguiram fazer isso. Os números das pesquisas indicam que houve uma queda abrupta das intenções de voto em relação à Marina. Agora, é claro, num segundo turno vai se equivaler à questão do tempo de televisão. Mas você entrar, para quem tinha uma condição, né, de subir vertiginosamente a 10 pontos, inclusive, na simulação do segundo turno, entrar num segundo turno agora com a mesma candidata, Dilma, em desvantagem, algumas pesquisas já indicam, já fora da margem de erro, traz para a Marina um peso maior para a campanha dela. Porque agora, então, ela vai ter que fazer a campanha de fato. E a gente sabe muito bem que no segundo turno, a militância nos estados vai contar muito. E eu acho que a Marina o PT é mais forte. E aí a Marina vai ter um problema sério, porque ela, na verdade, é candidata do PSB, mas a gente já disse aqui em outras entrevistas que ela ia ter uma dificuldade muito grande. Ela encontra resistência dentro do PSB. Isso. Então, como é que você vai colocar essa militância na rua, fazer com que o nome da Marina continue ainda forte, e do outro lado você vai ter um oponente extremamente perigoso. Olha, o Aécio Neves, ao que parece, não está morto na disputa, né? Se brincar, até domingo, ele pode até ameaçar a Marina. Olha, o histórico de pesquisas nunca deu uma virada dessa. Um candidato em terceiro lugar. Mas já tem alguns institutos dando empate técnico. Mas a gente ainda tem aí mais 5 dias para eleições. Tudo é possível. Esse é o aspecto mais interessante dessa eleição. Não sei se o Israel concorda comigo, mas Israel, acho que é um aspecto que você acha? O Aécio Neves teria chance até domingo reverter esse quadro? Tem. Assim, Marina tem apresentado uma queda que é constante. E é claro que parte significativa dos eleitores que escolheram Marina estavam querendo uma mudança em relação ao governo petista. E você vê, à medida em que ela desce, o Aécio Neves vai subindo. Então, se para ela o tempo é algo ruim, para ele é algo bom, porque se ele souber aproveitar de um modo muito correto esse tempo, é possível que ele chegue lá sim. Como disse, o cenário está um tanto embaçado e é incerto isso por hora. Eu quero a opinião de vocês para a gente fazer uma análise da qualidade dos programas eleitorais dos candidatos a presidente. Não só os grandes, esses 3 principais que normalmente a gente discute, mas os pequenos também. Vocês acham que os temas pertinentes foram explorados? A questão dos escândalos, se realmente surtiu algum efeito em relação à decisão do eleitor? Eu disse aqui na outro programa que a questão do escândalo da Petrobras, que isso não ia prejudicar a candidatura, e os números mostram que eu tinha razão. Agora, do ponto de vista estético, eu acho que todos os programas de televisão, em termos de campanha política, são muito bem feitos. O problema é que existe a falta de conteúdo. Você pega, por exemplo, o programa do PT, ele optou por fazer aquela campanha olha, vamos continuar como está porque vai ficar pior. Então, aquela coisa o tema é o medo, né? A mudança traz um medo, então é melhor ficar como está. E isso surtiu efeito, foi bem feito, são atores, são programas com boa qualidade. Agora, do ponto de vista, aí são todas as candidaturas. Eu acho que o Aécio foi uma grande decepção para mim, porque eu achei que o PSDB viria com um programa mais, digamos, mais consistente, mais propositivo. E eu não sei se por conta desse atropelo que houve aí, com a saída do Eduardo da campanha, a entrada da Marina, prejudicou a estratégia do partido. Mas eu acho que, no geral, esteticamente, os programas são muito bem feitos, há uma qualidade visual, mas do ponto de vista do conteúdo, os 3 principais candidatos estão devendo muito. O debate do último domingo aqui na Rede Record teve um episódio que envolveu o candidato Levi Fidelix e a comunidade GLBT, aquela afirmação que ele fez quando foi se posicionar a respeito do casamento gay. E aí, professor Israel, como é que o senhor vê? Nos últimos dias, ele tem sido muito comentado nas redes sociais, o candidato, por conta dessa declaração dele. Bem, foi uma declaração bastante polêmica. E ele, em verdade, expressou o que uma parcela considerável da população brasileira também acha. O problema é que ele fala isso num espaço
televisivo, com muita gente assistindo e com palavras um tanto duras. Então é claro que isso vai ter uma repercussão bastante negativa. Mas outros tantos candidatos também têm uma opinião muito parecida com a dele. Na verdade, sim. O pastor Everaldo também tem se manifestado numa linha muito parecida com a que ele manifestou. Então, essa repercussão se deve, em parte, à dureza, na parte daqueles que se sentem ofendidos, né, por parte da dureza das palavras, mas essa manifestação dele encontra amparo em setores amplos da sociedade brasileira. Professor Nilson, o senhor acha que o candidato que se posiciona dessa maneira, ele perde mais ou ganha mais votos? Porque tem aqueles que, apesar de concordarem, fazem a postura do politicamente correto. Não, eu acho o seguinte, eu vou mais além. Eu acho que a fala do Levi Fidelis, além de ser infeliz, ela é estúpida. Aliás, o candidato é estúpido. Ele é uma pessoa extremamente mal preparada, estúpido. São aqueles Frankenstein derivados de um sistema eleitoral e político partidário que nós temos, que permitem que certas pessoas com partidos que não têm representatividade nenhuma no eleitorado brasileiro tenham um tempo de televisão e possam participar de um debate. Pior do que isso foi o silêncio dos três principais candidatos, que eu acho que nos minutos das considerações finais é inaceitável que um candidato a presidente da República se refira a um grupo de pessoas que tem opções diferentes da minha, da sua ou dele, de uma forma tão grosseira e estúpida. É uma pessoa que, primeiro, demonstrou um desconhecimento total do assunto, quer dizer, é um assunto que ele não domina, ele está atravessado por ideologias e preconceitos, entendeu? Quer dizer, e usa um debate que se espera dessas lideranças que vão fazer um debate, no mínimo uma posição mediadora, conciliadora. Não, ao contrário. Se você tem parcelas dentro da sociedade brasileira que são extremamente homofóbicas, são contra a opção sexual ou religiosa de algumas pessoas, você como liderança política, você jamais pode funcionar como um indutor daquilo que a gente está o tempo inteiro lutando contra, que é essa questão da violência e o preconceito no país. Agora, você usar o tempo de televisão como um representante de um partido político num debate, a candidatura à presidência da República, e você se expressar incentivando, inclusive mobilizando que as pessoas ditas de bem, segundo ele, que o critério de bem ou mal aí também é ele que estabeleceu, eu não concordo. Acho que a maioria das pessoas inteligentes não concorda com o critério do bom e do mal que o candidato na verdade, estabeleceu. Essa polarização, esse maniqueísmo, né, isso é uma coisa que, de certo modo, já foi ultrapassada, inclusive, na democracia. Para a gente encerrar, sobre o desempenho dos candidatos a presidente aqui no Acre. Será que dessa vez Marina Silva vai ganhar a eleição, pelo menos aqui? Por hora, a repercussão negativa da postura dela que a gente vem observando em queda nos números de apoio dela, aqui no Acre não tem sido bem assim, muito ao contrário. O povo acreano agora tem manifestado o apoio à Marina com um certo orgulho. Então, talvez ela perca aqui alguns pontos, mas não na magnitude do que ela vem perdendo no resto do Brasil, né? Dos grandes espaços, nas grandes cidades. Concorda, professor Nilson? Concordo, eu acho que talvez os números indicam que a Marina deve ser muito bem votada aqui no Acre. Eu acredito até que ela fique em primeiro lugar mesmo, no lugar de Dilma. E essa diferença que está sendo tirada pela presidente Dilma nos outros estados, nos outros centros, não acredito que se repita aqui no Acre, não. Inclusive, há a previsão de que ela venha votar aqui em Rio Branco no domingo, pelo menos as forças de segurança contam com essa possibilidade, já inclusive prepararam toda uma logística para isso acontecer. Vamos dar um intervalo aqui no Gazeta Entrevista, voltamos daqui a pouco com mais conversa sobre política aqui com eles, analisando o debate de ontem aqui da TV Gazeta. Não saia daí.